Boa noite a todos e todas. Nós estamos iniciando hoje mais um Diálogos ADUNB, um programa numa parceria ADUNB e TV Comunitária, Associação Docente da Universidade de Brasília. E hoje com um tema muito especial, né, que é o tema que traz o debate, que abre a semana, né, do aniversário da ADUNB, dos seus 45 anos. E a gente aqui com dois convidados ilustres que participaram dessa história, dessa construção da ADUNB, né, primeiramente como associação e depois como sindicato. E a gente trouxe hoje para abrir esse debate aqui da semana do aniversário da ADUNB, os nossos companheiros de luta, de jornada, né, não só no sindicato, mas também na Universidade de Brasília, o professor José Baltazar, que é ex-diretor da ADUNB, mas tem um elemento bastante especial, que o professor Baltazar compôs a primeira diretoria provisória da ADUNB, lá nos anos de 1978, quando ela foi criada, e a professora Raquel Nunes, que é ex-presidente da ADUNB, ex-presidenta da ADUNB, companheira de luta também, e que estão aqui hoje para a gente recuperar um pouco essa memória, né? A gente tem discutido nesses 45 anos, o grande tema, né, desses 45 anos é a gente pensar a defesa da universidade pública e o papel do sindicato, né? Sindicato para quê? Sindicato para fazer luta, sindicato para se organizar e para garantir direitos, mas principalmente para garantir, né, o direito à universidade pública, que é o grande papel, né, que a gente entende que nós temos que defender na sociedade nos nossos dias. Então, já para a gente começar esse bate-papo, queria convidar aqui o professor Baltazar para iniciar falando um pouco sobre isso. Baltazar, eu sei que você é histórico, né, nessa construção. Queria que você falasse um pouquinho de como é que foi essa construção, né, da ADUNB, quais eram as grandes questões que estavam envolvidas nessa criação, né, para a gente chegar hoje a comemorar 45 anos, né, muitos desafios e num momento conjuntural muito complexo, né, Baltazar? Fala para a gente aí. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar os colegas, os companheiros de jornada da ADUNB e também aos nossos telespectadores. A ADUNB surgiu, né, em plena época da ditadura, a partir de uma ideia que foi gerada a partir da grande crise de 1977. Né? Muita gente deve estar lembrada, em 1977 houve uma expulsão de alunos da UNB em função de uma manifestação que eles tinham feito contra a ditadura e por isso foram expulsos da universidade. Mas isso gerou uma crise enorme que acabou com a suspensão das atividades da universidade por vários meses, e invasão policial e aquelas coisas todas prisão de alunos, né, aquelas coisas todas que a gente sabe que aconteciam na época da ditadura. Foi nesse ambiente que foi gerada a ideia, começou a surgir a ideia, se discutir a ideia de fundar uma associação. Alguns professores começaram a se movimentar, nós começamos a fazer reuniões lá no Anf9, e durante toda a crise tivemos reuniões com a reitoria, cobrando a solução para o problema da crise, e essa ideia foi evoluindo, várias reuniões preparatórias foram sendo feitas, até que em maio de 1978 nós realizamos uma assembleia de fundação, lá no auditório da Associação Comercial, com mais de 100 professores presentes, e aí surgiu a ADUNB. A tarefa imediata foi a de consolidar a associação, de ampliar a sua base de associados, o que foi sendo feito paulatinamente, através de promoções, através de atividades. A primeira atividade que a ADUNB teve foi o lançamento de livros do Oscar Niemeyer e do Darcy Ribeiro, na antiga Casa do Livro, e seguido de um debate sobre a UNB lá no auditório, se eu não me engano, da TV Brasília, ou Correio Brasiliense, me lembro bem.
Então essa foi a primeira atividade, e na primeira atividade a gente conseguiu trazer o fundador da UNB para falar, que aliás, ele nos incentivou muito nessa função. E daí para frente foram outras atividades, outras promoções. A segunda, nós fizemos uma com o professor Antônio Cândido, que na época era diretor da DUSP, que também veio a Brasília fazer uma palestra para os professores e incentivou muito a formação da DUMB. E daí para frente fomos evoluindo, ampliando o quadro docente, tá? E chegamos hoje a 45 anos, o que é uma alegria imensa dessa associação, de ter participado, para mim, de ter participado dessa atividade. Professor Baltazar, tem uma coisa que a gente, quando a gente lê a história da DUMB, né, a gente até já falou sobre isso, a gente percebe que é um movimento estudantil articulado com o movimento docente que faz dentro da Universidade de Brasília, né, um centro, né, do país, em plena ditadura, acho que trazer muitos movimentos dentro da universidade, mas também muita repressão, né? Você fala assim, de um momento da expulsão dos alunos, mas a gente também tem um momento da demissão, né, de vários professores, como uma forma de enfrentamento, né, de enfrentamento a esse modelo, né, a essa ditadura que estava instalada dentro da universidade. E isso é muito importante para as pessoas entenderem, né, o papel que tem uma organização de professores naquele momento também, né, para resgatar esse papel da universidade pública, né, que estava nascendo. Exatamente, era um período em que as pessoas tinham muito receio de fazer as coisas. Então, na UNB nós tínhamos a intervenção militar funcionando lá dentro, né? E só para contar um episódio, durante a greve de 77, durante essa crise de 77, os alunos entraram em greve, teve um dia em que a polícia saiu correndo atrás de alunos no Minhocão, dando tiros a esmo, e nesse dia os professores rapidamente se mobilizaram, um grupo de professores fez um abaixo-assinado e foi entregue na reitoria. Para vocês terem uma ideia da repressão, alguns professores que foram em comitê, a reitoria levar, o que liderou esse comitê, o professor José Luiz Braga, foi demitido imediatamente, por ter tido a ousadia de entregar uma manifestação de docentes. Então era um período de muito receio, de medo até. Vários professores foram presos durante aquela época, alguns tiveram que se exilar, tá? Mas isso não impediu que o movimento se fortalecesse, tá? A gente fazia assembleias lá no Anfinópolis com polícia na porta, tá? Eles não tinham coragem de entrar no anfiteatro, mas ficavam na porta, soltando piadas. Eu me lembro muito bem de ter ouvido de um policial, a hora que eu entrei no anfiteatro, dizer: "Ah, como é bom bater em professor". E essa ideia continua presente ainda, né, professor? Bater em professor, às vezes, é uma prática ainda bastante recorrente, né? Se hoje em dia não nos batem de forma física, né? Mas nos batem de outras formas e que nos prejudica, nos batem reprimindo a atuação dentro da universidade, questionando, né, a nossa atuação, chamando a universidade de local de bagunça, de local de drogados e por aí vai, essas coisas que todos nós conhecemos que estiveram no auge nesses últimos 4 anos, principalmente. Raquel, tem uma coisa muito importante, né, da história da DUMB, porque assim, até 88, né, a gente não tinha direito a se sindicalizar, né? E a DUMB já tinha nascido como associação docente e depois, ali no início dos anos 90, se consolida como sindicato, né? Inclusive ajuda, né, a criar o nosso sindicato nacional, né, que é o ANDES.
E esse é um momento muito importante, né? Porque também é um momento de muita ebulição, de muitas lutas, né, em defesa da carreira. Fala um pouquinho para a gente, né? Você foi presidente, você viveu, né, muitos momentos desse sindicato, mas a gente sempre pode dizer que a ADUMB é um sindicato que historicamente sempre foi um sindicato de luta, né? Boa noite, Eliene, nossa presidenta da ADUMB. Boa noite, colega Baltazar. A ADUMB sempre esteve na luta, né? E desde o início mesmo da criação do ANDES, como né, na época, né, uma associação, né, e depois se tornando sindicato, e a ADUMB foi um dos primeiros também, né, depois da ADUSP, como disse o professor Baltazar, né, a se transformar em seção sindical. Isso acontece em 1993, numa assembleia itinerante, grande, a primeira assembleia presencial, depois itinerante no colhimento de assinaturas, de adesão a essa transformação. E a década de 90 também foi uma década muito difícil para as universidades, porque à época, no governo de Fernando Henrique Cardoso, embora ele um educador, um universitário, um professor universitário, mas a gestão governamental dele não favorecia as universidades. Paulo Renato, como seu ministro da Educação, né, nos perseguiu bastante os professores, a universidade, né, chamava os aposentados de vagabundo, e até mesmo os professores de vagabundo, né. Então, fomos muito atacados, diferente do ataque mais recente que a universidade sofreu. E a grande luta desse sindicato foi a garantia também da universidade pública gratuita e de qualidade, com referencial social, né? Isso sempre esteve ameaçado. Um outro aspecto importante da universidade, ainda mesmo da ADUMB, ainda como associação, ainda antes de ser transformada em sindicato, foi no processo de redemocratização. Mesmo como uma associação que ainda não podia ser um sindicato, que só pôde ser sindicato a partir da Constituição de 1988, ela teve um papel muito importante no processo de redemocratização do país, teve um papel importante na luta das diretas, já fazendo várias manifestações, participando de manifestações, trazendo pessoas importantes para falar sobre essas manifestações. A ADUMB também teve um papel importante no momento em que as privatizações estavam soltas aí no governo Fernando Henrique Cardoso. Lembro que nós trouxemos o ministro Sepúlveda Pertence para falar da privatização da Vale, mostrando, né, o grande erro, o grande equívoco que seria privatizar aquela siderurgia. Então a ADUMB ela esteve sempre também frente às grandes questões nacionais, né? Como dizia o seu fundador, né, que a universidade estava ali também para responder aos problemas nacionais, às questões nacionais, e a ADUMB, né, ela liderava esses debates e essas discussões no contexto da universidade. E a lição que a gente tem do nosso sindicato, né, é que a gente não pode descansar. A vigilância é diária, é cotidiana. A garantia da universidade pública gratuita, de qualidade, com referencial social, né, ela é importante e ela é uma luta diária, cotidiana, porque ela é muito ameaçada, como recentemente as universidades foram ameaçadas, né? Então, a ADUMB teve um papel muito importante nesse processo, né, uma vez transformada em sindicato, né, ela traz um outro status, né, mas ela só pôde chegar a um sindicato pelo fortalecimento que a associação teve ao longo dos anos, né, e com uma categoria, né, bastante comprometida, né, e isso vai principalmente aparecer na década de 80, né, a gente entendia que na década de 80, né, o neoliberalismo não chegava, não nos aproximava, porque os movimentos sociais eram fortes, né, e na década de 90 houve todo um movimento
para, né, criminalizar os movimentos sociais, os sindicatos, mas a resistência sempre esteve conosco, né? Sim. Professor Baltazar, e quando a gente lê o livro, né, da história da ADUNB, né, que foi escrito pelo Murilo, a gente percebe que a própria construção da ADUNB é uma construção de pessoas que mesmo se arriscando, né, mesmo desafiando o sistema, tiveram a coragem, né, de enfrentar e criar uma associação. E aí eu acho que tem uma coisa bem importante, assim, que é a gente reconhecer, né, essas pessoas que em um momento tão delicado, numa universidade, como disse a professora Raquel, muito visada pelo fato de estar no centro do poder, né, no centro do poder, com um projeto de universidade bastante diferente do que os militares defendiam para o país naquele momento. Mas é uma história de lutadores, né, professor Baltazar? Acho que o Alvin, né, que constituiu, e vários professores aqui que passaram por isso, né, nesse enfrentamento, né? É uma instituição que tem muitos lutadores, né, que se comprometeram com essa construção, né? Sem dúvida, sem dúvida. Foi um movimento difícil de se organizar. Basta relembrar que, na época, em maio de 78, a universidade tinha um corpo docente de aproximadamente 1.000 professores e pouco mais de 100 compareceram à Assembleia. Tá? A gente conseguiu até apoios adicionais, mantendo a ata de fundação aberta por uma semana e percorrendo, eu mesmo percorri vários departamentos, coletando assinaturas de colegas que desejavam aderir. Depois, com a evolução do processo, me lembro que as primeiras reuniões, era impensável fazer reuniões dentro do campus. Até que chegou uma hora, nos anos seguintes, aí no início dos anos 80, não me lembro se 81, 82, que a gente desafiou a estrutura de poder autoritário existente na UNB, levamos as reuniões, as assembleias para dentro do próprio campus. Né? E que foi arriscado naquela época, não era fácil. Os professores mesmo eram demitidos, sem qualquer justificativa clara. Tá? Bastava não cair nos olhos do reitor, interventor, ele achar que era perniciosa a permanência daquele professor dentro da universidade, ele simplesmente demitia. Então, realmente foi um ato de coragem, um ato de resistência. Isso eu já posso assegurar que a ADUNB nasceu como uma ação de resistência contra a ditadura e contra o autoritarismo dentro do campus. Tá? Pode ter uma coisa engraçada, porque logo que a gente constituiu a ADUNB, o primeiro documento, o primeiro expediente foi uma mensagem, foi um ofício ao reitor comunicando a existência que tinha sido instalada a ADUNB, que nós iríamos atuar dentro do campus. E nunca houve uma resposta, não, simplesmente desconhecia o fato. Nas outras eventos, coisas que a ADUNB atuou, das primeiras campanhas em que a ADUNB participou foi a campanha da anistia. Tá? Em todas essas vezes a reitoria fazia de conta que nós não existíamos, não levava em conta. Portanto, nós tivemos que nos fazer parecer ter força, ter resistência para chegar dentro do campus, fazer uma reunião e dizer, nós estamos aqui e vamos continuar. E tem uma coisa bem importante que o professor Baltazar ressalta e que a Raquel também trouxe, que assim, é uma associação docente que nasce no meio de um momento político muito intenso, né, de resistência, né, de construção, de luta pela construção de um momento diferente para o país, mais democrático,
mas é uma associação que nasce com um foco muito centrado também na organização e na luta pelo direito dos professores. Quando a gente vai repassando a história da ADUMB, o que é que a gente percebe? A gente percebe ali os professores que se demitiram, né, coletivamente, em solidariedade ao professor que foi demitido pelos 16, né, pelo reitor interventor. E depois a ADUMB assume essa tarefa da reconstrução, do retorno desses professores à universidade, né? E aí, o que é importante que o professor Baltazar traz, que eu queria provocar a professora Raquel para falar? Que assim, eram professores que não tinham nenhum direito. Como você disse, né, professor? Se o reitor entendesse que ele estava subversivo, né, ele era demitido. Ou seja, não tinha carreira. A gente tem acompanhado nessa exposição que a gente vai fazer agora no aniversário da ADUMB, a gente encontrou muitas fotos, né, que a grande reivindicação puxada pelo sindicato era de carreira, né, que era do reconhecimento da carreira docente e da estabilidade desses professores. E aí, professora Raquel, a gente poderia pensar assim, né, pegando os anos 80 que tinha essa luta e os anos 90 numa década de precarização, né, a carreira docente também trouxe muitos debates, né? A gente viu muitas fotos das greves, né, das aulas na rua, né, da mobilização de professores e estudantes na rua em defesa dessa universidade, né? Fala um pouquinho pra gente desse movimento aí, que é o que, na verdade, é o que deu sustentação à luta sindical, né? A estruturação da carreira docente dentro da UNB. O debate, né, e todos os eventos que foram feitos, né, em função da carreira foram muito importantes, porque antes, acho que na década de 90 que nós passamos por uma outra condição trabalhista, né, deixamos de ser elitistas, né, e aí vem... Mas com isso também perdeu-se aquilo que nós tínhamos, que eu acho que ganhos e perdas, né, Baltazar, nesse movimento. Nós éramos uma carreira de Estado, né? Quando deixamos de ser elitistas, né, deixamos de ser também carreira de Estado, né? Deixamos de ser carreira de Estado, vem uma nova carreira, né, que ainda não contempla, né, o sindicato, não contempla a ADUMB, não contempla a categoria docente, né, mas houve um avanço, né, e com isso também há perdas, porque antes no nosso contra-cheque nós tínhamos nossos proventos, o que a gente tinha que pagar de impostos, o que tinha que pagar de INSS, né, e depois o nosso contra-cheque ficou todo quebradinho também, né? Então, é um ganho na frente e um passo para frente e dois para trás. É assim que eu analiso esse movimento. Hoje ainda há uma luta pela carreira, essa carreira não satisfaz, não atende, né? Nós tivemos aí durante muitos anos os professores, quando chegou a uma posição de adjunto, não tinha mais para onde crescer na carreira. E se quisesse ser um professor titular, ele tinha que prestar um concurso, desistir daquele contrato de longa data, né, e entrar num novo contrato, e com isso com algumas perdas. Porque aí ele entrava com um outro contrato. É lógico, recuperaria ali o seu tempo de serviço, mas já tinha perdas também. Hoje o titular ele está com um nível de carreira, né? Então o professor chegava a adjunto 4, não tinha mais como, e não tem incentivo também, né? Nesse sentido, se não há uma forma de crescer na carreira. Então, houve ganhos, mas houve perdas também, né? Houve perdas principalmente, e essas perdas vão aumentando principalmente em termos salariais, porque há um salário básico ali, há uma gratificação. Nós fizemos uma grande greve contra a GED, que era aquela gratificação de atividade executiva, né? E essa greve ela foi lançada num congresso do Andes em Porto Alegre, quando a gente tomou conhecimento que o ministro decretou, a gente estava em campanha salarial, ao invés de vir ali um reajuste salarial, veio uma GED, veio uma gratificação. E era uma gratificação perversa, porque
a universidade não poderia ter todos os seus professores recebendo o total dessa GED. E para receber essa GED, você tinha que fazer pontuações. Então, se você dá tantas cargas horárias de aula, você tem tantos alunos na pós, você supervisiona no PIBIC, você tem uma atividade administrativa, aquilo ia somando pontos e você tinha que atingir um determinado nível de pontos para poder recebê-la integral, mas a perversidade disso era que a universidade não poderia ter seus 100% de professores recebendo o total dessa GED. Então, foi uma luta também, né, para combater essa gratificação, né? Foi uma luta muito grande. Isso tudo envolve a carreira. Quando a gente tem uma carreira bem estruturada, não tem esses mecanismos, né, de gratificações entrelaçados ali nos nossos proventos, né? E a carreira é importante no sentido mesmo do próprio crescimento pessoal na formação do professor e no crescimento do professor. Eu entrei na Universidade de Brasília como auxiliar de ensino. Então, eu passei por todos os steps dentro da universidade, né, de Brasília. Fui auxiliar de ensino, fui assistente, fui adjunta, né, e hoje estou aqui como associada. Então, foi crescendo, né, dentro de um plano de carreira. Isso incentiva, isso estimula. Né? Uhum. E, professora Raquel, tem uma coisa bem importante. Você fala que assim... que as lutas, na verdade, eles são sempre atrelados a movimentos de greve, de mobilização, né, do Sindicato Nacional com as ADs. E a gente entende que esse instrumento de luta, embora muitos não o vejam assim, é um instrumento muito importante, né? A UNB, né, e a própria ADUNB tem uma trajetória muito grande, né? Acho que você, o professor Baltazar, falava aqui que a UNB sempre foi aquela que puxava um pouco o comando, né, nacional, né, do movimento nacional. Né? E isso é muito importante porque isso demonstra, né, uma respeitabilidade, né, um reconhecimento da força política que tinha a ADUNB estando em Brasília. Né? Então, acho que são movimentos muito importantes. Mas ainda finalizando sobre a carreira, acho que os desafios sobre a carreira, né, professora Raquel e o professor Baltazar, continuam. Né? Esse modelo descrito pela professora Raquel aqui, é um modelo muito parecido do que se propõe hoje para muitas, para a educação básica, para muitas escolas de educação básica, em que o salário do professor está condicionado àquilo que ele consegue produzir. Uhum. Né? E essa é uma luta também nossa, né? Não só pela universidade, pelo ensino superior, mas por uma educação básica. Né? A gente tem aí o novo ensino médio, a luta dos estudantes. Queria que vocês falassem um pouco desses movimentos, né, de como é que foi a relação da ADUNB com os movimentos dos estudantes. Né? A gente tem o Sintifub, que é o Sindicato de Técnicos. Como é que essa relação se deu, Baltazar? Fala um pouquinho para a gente aí. A gente já vai chegar daqui a pouco nos desafios, mas eu queria só trazer um pouco esses elementos, assim, que uma organização, né, um sindicato forte, se constrói com parceiros fortes também, né? Numa luta constante, né? Não, exatamente. De início, nós tínhamos bastante apoio dos estudantes. Eu acho que foram eles que abriram o caminho da resistência dentro da universidade. E a ADUNB sempre teve uma relação muito próxima com o DCE. Depois, mais tarde, houve a fundação do Sintifub, que também muitas e muitas vezes trabalhou lado a lado, trabalhando em conjunto com a ADUNB nas lutas, seja pela questão da carreira, seja por questão de recuperação salarial, seja por outras demandas, mas sempre tendo como bandeira a universidade pública, gratuita e de qualidade. Tá? Isso sempre teve, para os três setores, para os três movimentos, isso sempre foi o ponto comum de luta na universidade. E assim, só pensando, Raquel, aqui a principal contribuição da ADUNB, não só para a Universidade de Brasília, mas para a educação brasileira no seu conjunto. Bom, eu vejo que a principal importância
da ADUMB foi a defesa do ensino público gratuito, de qualidade, socialmente referenciado, inclusivo. Então, essa é a principal contribuição da ADUMB, né? Defender o ensino em todos os níveis, né? Não só com o ensino superior. A gente teve também uma relação muito boa com o Simpro, no momento que não poderíamos ser sindicalizados, muitos de nós éramos sindicalizados, né? Éramos associados da ADUMB, mas também sindicalizados pelo Simpro, quando o Simpro, né, sempre nos apoiando. E eu vejo assim, a grande contribuição, a defesa mesmo do ensino, né? A gratuidade do ensino no Brasil, ela sempre foi ameaçada e continua sendo ameaçada. Então, eu acho que isso aí é uma das coisas mais importantes da luta sindical, é a garantia da gratuidade do ensino, como disse o professor Baltazar, de qualidade, socialmente referenciado, porque se não fosse os movimentos sociais, educacionais, os sindicatos das várias categorias do ensino e o nosso sindicato, talvez hoje o ensino no Brasil não seria um ensino gratuito, né? E também, recentemente, a gente lutou contra a escola sem partido, né? Então, as ameaças à educação, ela tá sempre voltando, né? Eu me lembro que no meu tempo de estudante, né, na minha militância estudantil, a gente já falava do MEC USAID, já brigava com isso, né? E quando docente, a gente estava lá defendendo. Então, para mim, a contribuição mais relevante, mais importante é essa defesa. E essa defesa, ela é cotidiana, ela é diária e a gente não pode descansar. Dizer, está conquistado. Assim como a defesa da democracia no país. É algo que a gente tem que lutar no cotidiano, no dia a dia, porque é uma conquista que a gente não pode deixar de cuidar, né? De cuidar para garantir, né? E mantê-la. Professor Baltazar, na sua opinião, qual é o maior ensinamento que a ADUMB traz nesses 45 anos? Eu concordo com a Raquel. Foi essa luta para manter a universidade, manter o caráter público da universidade, manter a gratuidade. E olha que não foi uma luta fácil, não. Tá? Eu me lembro, eu era estudante em 1965, e foi quando a primeira tentativa, para não dizer que não tenha havido tentativas anteriores, mas foi a primeira tentativa de cobrar anuidades nas universidades. E só não se implementou naquela época por resistência do movimento estudantil. E depois, mais tarde, quando começou a surgir as associações docentes, também pelo movimento dos docentes. Eu acho que essa garantia foi extremamente importante. A universidade sempre teve sobre ataque, particularmente a UNB. Vocês vejam que no período da ditadura, eu até costumo dizer que a UNB foi a única universidade que foi reprimida como instituição. Tá? Olha, basta ver a quantidade de intervenções armadas que houve dentro da UNB. Nenhuma outra universidade teve isso. Em outras universidades, professores, alunos eram perseguidos, funcionários também eram perseguidos, presos, mas como instituição, o regime considerava a UNB assim, a ameaça das ameaças. Sabe? Então, eu acho que manter essa característica foi a grande conquista, e que não é uma conquista que esteja garantida, não, porque os ataques à universidade são diários e é de qualquer governo. Tá? Você olhar a história da educação brasileira, vai ver que há uma resistência da elite dirigente do país à educação muito grande. Né? Eu me lembro, eu era estudante lá em 1962 ainda, quando foi a primeira lei de diretrizes e bases, foi uma luta enorme a aprovar aquela lei, tá? Que modificou muito, né, consideravelmente a estrutura de educação no Brasil.
Então, na minha opinião, a maior conquista é essa. E é uma conquista que a gente deve continuar alerta e lutando para mantê-la e ampliá-la. Como parte, né, desse trabalho que a nossa gestão tem feito, né, de reconstruir, né, essa história da Universidade de Brasília, também da ADUMB, a gente está produzindo o que a gente chama de websérie Memórias de Luta, né? E o primeiro capítulo dessa websérie foi lançado quando a gente tomou posse na nossa diretoria, né? No ano passado, e a gente agora reeditou, né, com ajustes esse capítulo, e ele representa nesse momento exatamente isso que vocês estão dizendo. Uma universidade muito atacada, né? Uma universidade que teve seu projeto inicial idealizado transformado, porque ele tinha uma perspectiva diferente daquilo que principalmente o regime militar tinha para as universidades, né? O Vladimir de Carvalho, o professor Coutinho retratam isso, falam isso, né? Porque o fato de estar no centro do poder faz com que a universidade seja muito visada, mas também pelo seu projeto político, né? Ousado e diferenciado que tinha ali, né? Sido idealizado pelo Darcy Ribeiro. Então, nesse primeiro episódio a gente fala, né? A gente reconstrói essa trajetória que é de dizer por que a ADUMB é um ponto importante da resistência da Universidade de Brasília nesse período e como ela dá sustentação a essa redemocratização, né, que o país viveu, mas que a UNB também viveu, né? E os próximos episódios vão contar essas histórias, né? Vão falar dessas histórias, da importância do sindicato no fortalecimento de uma universidade pública, né, no coração do Brasil, na capital do Brasil. Mas para finalizar, pensando que a gente tem 45 anos de história, mas a gente tem muita história ainda para fazer. Na opinião de vocês, vou começar aqui pela Raquel, qual é o grande desafio que fica para esse movimento sindical para os próximos anos, Raquel? E pensando nesses mais 45, vamos pensar assim, né? Vendo esse contexto mais recente, né, que o Brasil infelizmente viveu, eu acho que um grande desafio e tarefa nossa também é lutar pela democratização, pela democracia e isso, lutar também pela autonomia da universidade. Isso envolve também o próprio processo democrático, né? Então, essas lutas, elas estão entrelaçadas, porque a gente só vai ter uma sociedade justa e pessoas vivendo, né, de forma igualitária, sem discriminações, né, podendo ter acesso, né, à educação, né, numa democracia. Então, eu acho que o grande desafio nosso, né, é olhar para a nossa democracia, né, garantir, né, a gratuidade do ensino, a qualidade do ensino, garantir o acesso, né, o acesso ainda tem que ser muito ampliado, né? Nós temos as cotas, nós temos aí uma ampliação muito grande, mas ainda está longe do que é necessário, né, como para um país democrático, né, ter as pessoas com direito não só de chegar à universidade, mas de se manter lá até concluir a sua formação. Então, os desafios são esses. Essa é a nossa luta diária, né, e fortalecer o conhecimento e a importância do conhecimento, que também foi muito atacado nos últimos anos, né, da pesquisa e a relevância da pesquisa, né, a pandemia que a gente, infelizmente, né, viu aí mais recentemente, deixou bem claro o quanto que a ciência e o conhecimento é relevante e é importante. E a gente fortalece a democracia também com conhecimento, né? Então, o povo, as pessoas com conhecimento, com informação, né, terão uma sociedade aí muito mais justa, né, e inclusiva. Obrigada, professora Raquel. Baltazar, nesses minutinhos finais, o que é que você colocaria como grande desafio para a ADUMB nos próximos 45? Eu concordo com a Raquel. Acho que o principal desafio é a luta pela manutenção e ampliação da democracia na universidade, tá?
E também a luta pela autonomia, embora formalmente, né, lá o artigo 207 da Constituição nos assegura autonomia, essa autonomia é um tanto podada. Lá na universidade já foi, a UNB principalmente já foi muito mais autônoma do que é hoje. Tá? Então eu acho que reconquistar essa autonomia é extremamente importante para que a gente possa ter uma universidade em que se possa pensar livremente. Eu não consigo conceber uma universidade que tenha restrições à elaboração do conhecimento, à elaboração do pensamento, como quer esse movimento aí da escola sem partido. Eu acho isso um absurdo total, porque se não, a universidade é o local por excelência da dissensão, da discussão, do debate, e é só através do debate, da discussão, da apresentação de ideias divergentes que a gente vai conseguir avançar, chegar naquilo que o país precisa, né? E reafirmar e reconquistar aquele compromisso que foi dos fundadores da UNB, tá? Do compromisso com o saber, com a produção do conhecimento e o compromisso com a solução dos problemas brasileiros. Obrigada, professor Baltazar, obrigada, professora Raquel. A gente está finalizando o nosso programa, mas antes de encerrar eu queria falar um pouco da programação desses 45 anos, né? A gente abriu hoje o debate dos 45 anos da ADUNB com diálogos, né, com essas pessoas especiais que ajudaram, que construíram esse sindicato, para que nós sejamos isso que a gente é hoje, um sindicato reconhecido nacionalmente, um sindicato que tenha representatividade, um sindicato que tem um grande número de professores filiados, né? Muito importante isso. E a gente começa amanhã, né, as atividades de comemoração desse aniversário, uma comemoração que é comemorando, refletindo e projetando, porque a gente não para de lutar pela carreira, pela universidade pública, pelos direitos dos professores. Então a gente tem amanhã pela manhã uma roda de conversa lá na FUP, onde a gente vai apresentar o vídeo, o primeiro episódio do Memórias de Luta, e vai discutir um pouco sindicato para quê? Por que sindicato é tão importante, né? Então os professores da FUP estão convidados. Na quarta-feira pela manhã a gente vai fazer a mesma roda de conversa lá na Faculdade do Gama, com os professores do Gama, discutindo isso também. E na quinta-feira pela manhã, lá na Faculdade de Ceilândia. E na quarta-feira à tarde, que é dia 24, a gente vai fazer uma aula pública para discutir universidade, educação pública e ação sindical. Vai ser lá na ADUNB, na Casa do Professor, aqui no Darcy Ribeiro. Depois a gente vai confraternizar, a gente vai se juntar para celebrar esses 45 anos, mas também para nos fortalecer para os próximos 45. Então, eu queria aqui, em nome de vocês dois, né, aqui presente, agradecer todos que passaram por essa trajetória. A gente não vai citar os nomes aqui, mas dizer que a história, né, reconhece, né, toda essa construção feita pelos professores da universidade, e que a gente entende que a Universidade de Brasília existe porque existiu um movimento docente forte, articulado, que defendeu a sua universidade com a vida, com o sangue, né, e a gente está aqui para reconhecer a grande importância que tem a ADUNB. Uma boa noite, voltamos na próxima semana com diálogos, e a gente encontra vocês nas lutas, nas ruas, e essa semana nesse conjunto de atividades que festeja os 45 anos da ADUNB e que projeta a ADUNB por mais 45 na luta em defesa da categoria docente, do ensino superior, da universidade pública, e do acesso aos estudantes a esse direito. Boa noite e até mais.